ótimo dia para você que está nos acompanhando aí desde a primeira hora do agro. Tá começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, participação dos nossos comentaristas, Eduardo Boechat, hoje Alex André, Guga Almeida, Marco Prado. Daqui a pouquinho estão chegando por aqui para me ajudar a trazer essas principais notícias que vocês precisam saber, para permanecer muito bem informados aí para começar essa terça-feira. Dia só começando por aqui e eu já quero, claro, agradecer a audiência de vocês e pedir, gente, comecei o dia pidona mesmo. Vocês estão vendo que falta muito pouco aí pra gente bater a nossa meta dos 500 mil inscritos no nosso canal. Estamos aqui na expectativa, contamos com a sua ajuda, faltam menos de 5 mil inscritos e eu tenho certeza que você vai ajudar a gente a atingir essa meta de fazer com que o canal do YouTube da BMC News se torne o maior canal do mercado financeiro em números de inscritos, organicamente, porque em número de visualizações a gente já tem esse páreo aí pra gente. Então, conto com a sua ajuda, a sua colaboração, é só deixar o like aqui na nossa programação, se inscrever no nosso canal, compartilhar também o nosso canal aí com alguém que você saiba que ainda não conhece a BMC News, essa pessoa que estava ali em Marte dando a voltinha, ainda não está conhecendo a BMC News, chama ela aqui na tela e diz assim, olha, se inscreva aí nesse canal que é sensacional. Tem a Débora aqui todo dia de laranjinha dando um bom dia pra gente. Então vamos lá começar a falar sobre bolsa, gente, também que é o que interessa, assuntos do dia. Pega papel e caneta aí para anotar e ficar de olho, porque você precisa ficar atento, hein? Principais bolsas asiáticas fecharam em baixa depois que o encontro com o presidente Joe Biden, entre o presidente Joe Biden e também o republicano Kevin McCarthy, não teve nenhum destrave ali, o negócio do impasse da dívida nos Estados Unidos continua. Basicamente, o republicano disse que, em vez de economizar, os democratas querem mais dinheiro para gastar. A Bolsa de Tóquio acabou realizando após 7 sessões consecutivas de alta, o que alguns analistas vinham atribuindo à própria crise da dívida americana, que estaria levando investidores de Wall Street para empresas japonesas com preços atraentes e beneficiadas aí também por uma política de juros acomodatícia. O PMI industrial japonês mostrou na prévia de maio a primeira expansão desde outubro do ano passado. Na China, com as ações de tecnologia e bancos em queda, Xangai fechou no nível mais baixo em 2 meses. O minério de ferro também caiu 2,95% em Dalian. Já as principais bolsas da Europa operam sem direção única, cautelosas aí, não só com o impasse da dívida americana, mas também ponderando os PMIs, os índices gerentes de compras, que foram decepcionantes na zona do euro e do Reino Unido, na leitura da prévia de maio. Na zona do euro, o PMI industrial recuou inesperadamente para o menor nível em 36 meses, gente. Isso acabou derrubando também o PMI composto ao menor nível em 3 meses. Na contramão, na Alemanha, o avanço do setor de serviços puxou o PMI composto para o melhor patamar em 13 meses. O restante da agenda é mais fraco lá pela Europa, né, nessa terça-feira, mas também tem falas dos dirigentes do Banco Central Europeu e do Fed na véspera da divulgação da ata mais recente da decisão de juros dos Estados Unidos. Enquanto isso, no pré-mercado de Nova York, os principais índices têm quedas leves, justamente devido a todo esse impasse, a falta de um acordo sobre o teto da dívida. Com isso, por lá os investidores ainda se mantêm na defensiva, né, com outras 2 incertezas. A ameaça de uma recidiva nessa crise bancária lá nos Estados Unidos e também um aperto, aí uma decisão de aperto do Fed. Aqui no Brasil, líderes devem discutir, né, se votam nessa terça ou amanhã o arcabouço fiscal, que pode ter ajuste para aplacar esse receio aí de aumento de gastos, segundo o jornal O Globo. Haverá uma reunião de líderes hoje, onde deve ser debatido esses ajustes de redação no texto para tentar eliminar aquela percepção de que a nova versão aumentou gastos. O governo faz concessões em meio a todos esses testes no Congresso. Por fim, na agenda política, Lula volta hoje do Japão e temos ainda o decreto de emergência zoossanitária por 180 dias devido à gripe aviária, que a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu chamar meus comentaristas aqui, meus parceiros de programação. Marco Prado, bom dia para você. Eduardo Boechat, Guga Almeida, muito obrigada pela companhia. Ainda bem que eu acertei na ordem, hein? Tô sintonizada aí com a produção. Bom dia, meninos! Começando aqui com o senhor Marco Prado, esses PMIs na Europa. Marco, explica um pouco pra gente. Até deixa eu atualizar o pessoal. Falei como estavam lá as bolsas. Olha só, na Europa a gente continua na mesma operação mista. Só FTSE no Reino Unido está subindo. 0,26. DAX na Alemanha cai 0,20. CAC na França 0,86 de queda. E nos índices futuros de Nova York, todos em queda. Mas na Europa, o que significa exatamente essa leitura desse PMI de maio? Ou essa prévia, né, na verdade, Marco? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Guga. Bom dia, Edu. E bom dia para quem está assistindo o Pré-Market.
Tivemos o PMI, aí, um dado importante na zona do euro, né? Uma área aí que já vem sofrendo um pouco com a questão da inflação. E esse PMI é o seguinte, o PMI veio abaixo, né, do esperado, o que, numa certa forma, é até bom hoje para diminuir a pressão inflacionária do bloco europeu. Então, mas as bolsas, elas amanhecem vermelhas aí nessa manhã de terça-feira, muito mais por conta já de um viés ali negativo em relação ao default nos Estados Unidos do que propriamente a leitura do PMI. Porque mesmo o PMI tendo vindo fraco, isso é bom para o bloco europeu, que diminui a pressão, como eu falei, da inflação, né? Que a gente está vendo aí, como a Europa foi a última que saiu correndo atrás aí para controlar a inflação, o Brasil saiu na frente, Estados Unidos, e aí a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central europeu, acabou demorando um pouco para começar a aumentar os juros por lá. Então, as bolsas caem lá nessa manhã, não por conta do PMI, mas por conta já de uma preocupação com os Estados Unidos. Eduardo Boechat, muito bom dia para você. Continua esse imbróglio aí nos Estados Unidos, fazendo preço em tudo quanto é de bolsa, tudo quanto é de lugar. Parece que a gente não sai do lugar, né? Você acredita aí que essa expectativa, essa cautela dos investidores americanos em relação ao sistema financeiro bancário por lá, a gente pode rever aí uma reincindiva nessa crise bancária por lá? Você acha que isso pode ser mesmo atribuído nesse momento para essa movimentação que a gente tem acompanhado? Bom dia, Marco. Ou bom dia, Marco. Bom dia, Edu. Marco já foi na fila. Tá como é bonito. Pô, bom dia, pessoal. Bom dia quem está assistindo. O negócio da gente ficar velho tem que ter algumas vantagens, né? Tem que ter alguma vantagem de ficar velho, né? A principal é que a gente já viu bastante coisa, né? Então, eu venho falando desse negócio do teto da dívida. Eu acho que é um potencial escondido aí de perda grande no mercado. A gente já viu isso acontecer antes, já teve outros momentos anteriores que o mercado caiu por conta dessa discussão do teto da dívida. A gente está de novo no mesmo ponto. Para o Partido Republicano, que é a oposição, né, no momento nos Estados Unidos, é interessante criar um fato político, né, e botar a culpa nos democratas por eles gastarem muito, enfim. É interessante e falta muito pouco tempo para eles, para esse fato político ser criado, machucar um pouco o governo. Então, eu acho, nesse momento, acho que é o cenário mais provável a gente ter um enrolo aí nessa discussão nos próximos dias e a gente vê a Bolsa lá fora dar uma respirada, dar uma respirada. A Bolsa lá fora vem subindo bastante, né? A Bolsa lá fora dá uma voltada no preço. Eu não consigo ficar positivo, né? Não consigo, assim, ser otimista no curto prazo. Eu não peguei essa alta da Bolsa no Brasil, muito em função disso, né? Eu estou realmente receoso com o que pode vir dos Estados Unidos, a Bolsa lá fora cair, sei lá, 10%, 15%. E o mercado aqui não vai ficar parado se a Bolsa lá fora cair 10%, 15%. Então, por causa disso, eu acabei não entrando, devo fazer a minha culpa aí, realmente não peguei esse movimento, foi um movimento legal, né? A Bolsa saiu aqui de 96, 97 para 110, 111, um movimento bom, né? Não consegui pegar, não participei, muito em função dessa questão do teto da dívida nos Estados Unidos. Uhum. Perfeito. O senhor Guga Almeida, bem-vindo aí essa terça-feira aqui com a gente. Guga, bom, o Ibovespa, aí são 13 ou são 14 dias que eu já estou aqui acompanhando, 13 dias eu acho, né, que a gente vem aí só com 2 dias de queda e a gente permanece com o Ibovespa chancelando aí as suas análises de realmente dessa tendência de alta e um cenário mais positivo aí, mais altista aqui para a Bolsa. Esse segundo dia, essa correção que a gente viu ontem, literalmente correção, a realização, acho que alguns setores devem ser mais afetados nessa terça, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão da gripe aviária, vou querer sua análise em relação, né, a isso, em relação ao setor. Mas antes disso, Ibovespa, nessa semana, no máximo correções como essa que a gente acompanhou nessa terça e continuamos nessa tendência de alta? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Edu, Marco, pessoal. Vamos lá, né? A gente agora muda um pouco o cenário. Tá? Por que muda um pouco o cenário? Antes a gente estava distante, tá, da data para algumas decisões, tá, para alguns eventos, para alguns números. Agora a gente está cada vez mais próximo aí da decisão
em relação ao teto dos gastos dos Estados Unidos. Para mim, esse é onde a gente vai focar agora. E também, assim, o upside que a gente tinha de curtíssimo prazo, ele vai sendo consumido ao longo do tempo. Tá? Então, o que eu vinha falando antes era, poxa, olhando todo esse cenário que a gente estava aqui de correção, para mim a gente estava muito próximo de um fundo, né, do mercado, ou se por acaso as coisas fossem piorar nesse período, né, que a gente veio passando essas últimas semanas, a gente teria uma janela muito boa de compra. Né? Então a gente precisava se preparar para a gente tinha que ter nossa cabeça compradora. Tá? Conforme vai passando o tempo, né, a narrativa dos participantes, né, ela vai mudando. Por quê? Porque o mercado vai mostrando um determinado comportamento e dentro desse determinado comportamento isso faz, né, com que alguns vieses fiquem desconfortáveis e o preço comece a melhorar. Né? Aí melhorando. Mas está melhorando muito devagar. Né? Porque também a gente tinha poucos participantes no mercado. Né? E eu acho que tinha poucos participantes pelo jeito que pelos dois lados, porque também não tinha gente vendida. Se tivesse mais gente vendida no mercado, o mercado teria esticado muito mais do que esticou. Eu acho que o mercado andou relativamente até pouco, que é exatamente porque tu tinha poucos players no mercado, tanto na ponta compradora, que não tem, tá vazio, né? Quanto também quem estivesse apostando contra a bolsa nesse patamar de preço, né? Porque também, né, o pessoal tem entendimento aí que a bolsa, querendo ou não, está barato, simplesmente iria fazer uma aposta dentro de um evento. Né? Então é mais difícil, né? É mais difícil naqueles patamares de preço que a gente estava anteriormente. Só que agora a gente está se aproximando aqui desses 112 mil pontos. Né? Então, o upside que eu vejo aqui, né, ele já não é tão interessante para pegar aqui até o 112. Né? Tem que 2% de alta aqui. Né? É pouca coisa. Obviamente que o mercado lateralizando, mercado tendo alguns dias aí de mais cautela, né, eu acho que a gente prepara o terreno para podermos surfar um movimento para ir para buscar os 120 mil pontos. Continuo otimista, continuo com a cabeça de alta. Né? Porém, né, quando tu me pergunta assim, poxa, para essa semana, né, o que eu consigo enxergar? Olha, essa semana eu já sou muito mais cauteloso. Tá? Acho sim que, por exemplo, ontem nós tivemos aí um dia de correção, tá? Um dia de correção bem interessante. Tá? Se a gente for ver, o mercado ele abre praticamente no 0 a 0, puxa muito forte, tá? Que aqui sim acionou os stops de quem estava vendido, mas era só stop, tá? Não tinha também um fluxo comprador. E aí depois o mercado ele volta, mas também não tinha um fluxo vendedor. Né? Então ele ficou estopando as posições intradiárias. Né? Não teve nenhum volume, vejo eu assim, que não teve nenhuma entrada de um player mais intenso, querendo comprar, para um movimento mais direcional. Não, o mercado está aí totalmente travado, totalmente trancado. E sim, né, tivemos aqui 2 etapas de correção, podemos começar... acho que o mercado ele está assim, posso ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não vou ter aí grandes movimentos aí nesses próximos dias. Né? Então é algo bem pontual mesmo. Perfeito. Bom, vamos lá entrar nesse assunto, nessa gripe aviária, gente. O Ministério da Agricultura decretou estado de emergência devido à gripe aviária, decisão que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O problema é que o mundo vive atualmente a maior pandemia de gripe aviária. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, no dia 15 de maio foram registrados os primeiros casos confirmados da doença em aves marinhas e silvestres. As primeiras 3 aves contaminadas foram encontradas no Espírito Santo, 2 na cidade de Marataízes, no sul do estado, e uma em um parque municipal de Vitória. As 3 aves são uma espécie de pássaros migratórios e marinhos. Eles ocorrem em todo o litoral brasileiro, nesse período do ano principalmente. Muitas delas usam o litoral capixaba para se reproduzirem. Em uns locais onde uma das aves infectadas foi encontrada, funcionários realizaram já testes e os casos suspeitos foram todos monitorados. Durante o processo de investigação dos casos, algumas aves tiveram que, infelizmente, ser sacrificadas. O Rio de Janeiro também registrou um caso de ave contaminada. Uma semana depois dos primeiros casos confirmados em aves, nenhuma pessoa havia sido contaminada pela gripe aviária. Além disso,
né? E o mais importante nesse momento também a ser esclarecido para toda a população é que justamente por serem migratórias e não fazerem parte do sistema industrial brasileiro, os frangos e os ovos que são disponibilizados para os consumidores nos supermercados não foram impactados. Por isso a produção segue normalmente no país. E é sempre importante lembrar também que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de aves ou ovos. De qualquer forma, medidas de biossegurança em aviários foram reforçadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o risco de contaminação entre humanos é baixo. Mas as ações de prevenção são importantes nesse momento porque, com a circulação contínua dessa doença agora, acaba tendo um potencial do vírus sofrer mutações e aí sim, tornando ele mais contagioso. As infecções podem acontecer por meio do contato com as aves contaminadas, vivas ou mortas. Por isso, não é recomendado tocar e nem recolher qualquer ave doente que você encontre aí, né, por perto da sua casa, ou qualquer que seja a região. Acho que esses são os esclarecimentos mais importantes. Mas é claro que a gente já deve ver um reflexo disso, né, meninos, no mercado nessa terça-feira, principalmente no setor de frigoríficos. Eu vou até pedir para o Guga também trazer uma análise desse setor. Não é o primeiro caso aqui que acontece no Brasil, não é a primeira vez que a gente também vê isso acontecer. Até vou pegar seu gancho aqui agora, viu, Edu? Às vezes a gente tem um pouquinho mais de experiência, já ter conseguido ver algumas coisas acontecendo, nos traz, acho que, certa tranquilidade num momento como esse, né? Com certeza, com certeza. Estão escutando? Está sendo som? Tô te ouvindo. Com certeza. Eu lembro uma vez que teve febre aftosa, também um surto de febre aftosa, 2005 ou 2006, alguma coisa assim. Que o boi gordo também teve uns 3 ou 4 limites de alta seguidos. Esses momentos são momentos importantes aí para quem opera esses ativos ligados aos eventos que estão ocorrendo aí. Tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. Marco Prado, você acredita aí em uma piora desse cenário? Você acha que, pesar isso hoje, fazer preço de alguma forma deve fazer, né, Marco? Bom, em primeiro lugar, você falou que você é velha, do Guga. Você tá de brincadeira, né, Edu? A Débora falou que ela é velha. Tem 20 anos, pegou da Angélica pra frente. Quem me dera, 20 anos. De brincadeira, mano. Tempo de Sacha pra cá, gostaria, mas um pouquinho mais. Não lembra da Xuxa, não lembra, nunca viu a Xuxa. Não lembra da Xuxa. Pegou da Angélica pra frente. Tá de brincadeira comigo. Da Angélica pra frente. Bom, é o seguinte, né? A carne, o preço que tá a carne já, o frango não pode acontecer nada com o frango, porque é proteína, a gente vai comer o quê, né? A Marfrig e a BRF, se eu não me engano, tá? Que muito número, só as duas representam ali de vendas nem 40% da JBS, que é a principal exportadora de proteína animal do mundo, né? Então, essas ações de frigorífico, acredita, a gente já viu anteriormente alguma, como você mesma disse, Débora, um alarde, né, de gripe da H5N1, que é a gripe aviária, mas é claro que o setor fica atento, mas acho que nada, por enquanto, de preocupante para a ação despencar, para sair vendendo, não. É cautela, como sempre, né? Brasil Foods, né? BRF, isso. Exato. Brasil Foods é mais importante, é BRF. Papel que, aliás, ontem fechou em queda, 0,49%. Guga, para os investidores que estão posicionados nesse setor, nesse momento, o que você diria? Eu diria que já teve muito melhor as ações no passado, né? Se a gente for olhar lá, por exemplo, o BRF trabalhou, se a gente for olhar aqui no tempo, lá em 2019 estava R$40. A gente está negociando hoje a 8. Né? Então o papel já está bastante batido, já está bastante machucado. Né? Eu acho que vai gerar na prática oportunidade para mim. Eu acho que os preços já estão bem deteriorados. Obviamente que tu vai ver ali o valor percentual no dia, né, e pode ser que seja um pouco impactante, e aí uma vez que tu tem a notícia, né, tu pega essa informação que está disponível aí no mercado e fala, puxa, por isso que o mercado caiu, né, ou por isso que o mercado balançou. Porque se tu for olhar, né, há 1, 2, 3, 4, 5 pregões atrás, 5 pregões atrás, estou falando de terça-feira da semana passada, a cotação da BRF, por exemplo, ela estava trabalhando ali na região dos R$ 6,60. Agora está R$ 8,15. Né? Então subiu R$ 1,50 em cima de 6. Né? Você está falando aí de 25% de alta em 5 pregões. Então subiu 25% nos últimos 5 pregões, na última uma semana.
cair 10%, pô, dá, né? Cabe, ainda não vai ter voltado nem no preço de 6 dias atrás, 7 pregões atrás. Né? Então, é isso que a gente tem que meio que analisar, entendeu? Porque senão a gente tem uma leitura sobre os eventos do momento. Né? E aí a gente pega uma determinada informação e fala, puxa, essa informação é a verdade. Não, ela é um ponto da verdade. Né? Obviamente que vai movimentar os investidores, né? Vai trazer, né, uma trava aí por parte de alguns investidores em querer tomar posição, mas a verdade é que, se tu for olhar em todo o movimento de correção, né, já está satisfeito. Né? A queda já foi concretizada. Eu acho que o horizonte ele tende a ser mais positivo. Tá? Tende a ser mais positivo. Eu acho que a gente vai ver aí nos próximos meses, quem sabe, BRF trabalhando ali entre 10,60 e 13,80. Então, se as coisas começarem a melhorar, olha como destrava o valor. Né? E voltar a 13,80 é voltar para os níveis de preço que nós estávamos ali em setembro de 22. Olha só, é voltar para os preços de setembro de 22, certo? Voltar para os preços de setembro de 22. Por isso que é importante, né? A gente olhar assim nessa questão de tempo, para entender aonde os participantes já negociaram, né? Onde o preço ele é uma referência, né, para os participantes, para as posições dos participantes. E esse preço aí de R$ 13,80 era ali foi o preço que a gente estava ali no pico da dor, ali em fevereiro, março de 20. Tá? Então, é totalmente possível ter esse movimento de melhora, tá? Por parte aí quando eu olho aqui, por exemplo, para a BRF. Né? Então, se tem alguém posicionado, se tem alguém querendo pegar, né, algum movimento que vem a ser estimulado com essa volta da notícia, para mim, esse é o cenário que tem que ficar olhando. Perfeito. Eduardo Boechat, recadinho final aqui só para me despedir de você. Não, valeu, galera. Vamos lá. Mais um dia de trading. Olho no teto da dívida. Isso aí eu acho que é o grande fator aí relevante para os próximos pregões. Tem que ficar muito esperto. A gente não tem nenhum controle sobre isso. Nenhum. A gente não acha nada, porque isso é o game político deles lá. Então, fica bem esperto e que a gente pode ter movimentos bruscos, tanto para cima quanto para baixo. Se os caras também chegarem numa solução rápida, acho que o mercado também pode melhorar bastante também. Vamos lá, vamos em frente. Valeu, galera. Bom dia para todo mundo. Bons negócios. Obrigada, Edu. Até amanhã. Espero por você. Bons negócios também. Gente, antes de ir para o intervalinho comercial, tem um recado aqui para vocês. No dia 5 de junho, grandes gigantes do mercado, grandes players brasileiros vão se juntar no encontro de titãs. Você já tem visto isso aqui na nossa programação, mas veja só, é uma oportunidade de tirar resultados aí com investimentos nos mercados dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, China, Singapura e Bélgica. Oportunidade de aprender a tradear nos grandes polos financeiros do mundo que possuem um cenário bem menos hostil aqui do que aqui no Brasil. Tudo isso com acesso a uma plataforma tecnológica, então não perca, será ao vivo, totalmente gratuito, é só acessar o QR Code ou o link que está já no nosso chat aí no nosso canal no YouTube, está fixado aí o link, é só você clicar lá para se inscrever ou então escanear aí esse QR Code aqui, deixa eu ver se eu estou apontando lá certo aqui, esse QR Code, tá vendo aqui, aponta aí a câmera do seu celular e garanta aí a sua vaga, oportunidade de aprender a tradear em grandes mercados do mundo com players de nome de peso mesmo, que sempre a gente também tem aqui na nossa programação, apoio o pessoal da Active Trader também. Muito obrigada pela parceria de sempre. E é isso, vamos ficar atento aí, a informação gratuita, essa aí a gente tem que aproveitar mesmo. Né? Então, eu vou para um rápido intervalo, lembrando também que você pode se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar nossa programação para ajudar a BMC News a bater a nossa meta, 500 mil inscritos, gente, falta menos de 5 mil inscritos e a gente conta com você nessa missão aqui para a gente conseguir bater essa nossa meta. Muito obrigada mesmo a todos. Na volta, trago aí já o índice futuro em operação para todos vocês, vamos repercutir a decisão do CAD aí sobre a Petrobras, então não sai daí que a gente volta já.
BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e de olho aqui ao índice futuro para entrar em operação. Daqui a pouquinho já atualizo vocês. Ainda não está aqui, ainda está em leilão de abertura, né, nesse momento. Vamos lá, vendo, vai aqui numa quedinha de 0,36%, vamos ver como vai ficar efetivamente depois dos primeiros minutinhos. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui a confirmação para vocês do CAD em relação à denúncia da Selem. O CAD já confirmou o recebimento de denúncia da Selem contra a Petrobras por suspeita de prática abusiva na venda de óleo à distribuidora. A gente já vinha falando sobre isso aqui na nossa programação durante essa segunda-feira. Essa era esse tipo de atuação era uma das consequências, ali, uma das sequelas em relação a essa mudança da política de preço da companhia. Muito se falava sobre essa coisa da prática de preços, né, de qual seria o impacto disso para as outras distribuidoras, os outros polos distribuidores, o quanto isso poderia impactar ali os menores. E pelo menos então o CAD já recebe essa primeira denúncia. Eu queria falar um pouquinho aí com os nossos comentaristas sobre isso. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, Marco, nessa segunda. Mas agora com a confirmação, né? Ou seja, será que de repente a gente pode começar a ver outras incidências, outras denúncias? Agora até o momento a Selem. Será que vem outras aí pela frente, né? Ou seja, abre já o espaço. Era o grande medo, em relação a essa nova prática de política de preço, né? Olha, a vida do acionista da Petrobras não é fácil, porque a perspectiva de dividendos bom sempre é assim, né? O cara que vai comprar ação da Petrobras, geralmente, ele se preocupa muito com dividendos, já que é uma empresa que paga dividendos fantásticos, né? Mas tem esse problema de ou ingerência política ou ingerência política, né? Porque nada mais que essa ação é nada mais que uma briga política também. Mas eu acredito que a Petro ainda, esse papel deve ter um ajuste de preço positivo, já que, segundo as pesquisas, né, analistas e com pessoas de mercado financeiro, acredita que uma correção do papel ainda, na verdade, né, o valor da ação ainda é bastante atrativo. Vamos lá para a análise do seu Guga Almeida. Você acredita que aí está atrativo mesmo? Você concorda aí com essa linha de raciocínio do Marco Prado? Petrobras tem um valor atrativo? Guga, você se posicionaria na companhia agora? Boa pergunta, né? A gente tem que, assim, se posicionar na companhia agora para quando? Né? Qual a expectativa? Para performar quantos por cento? Eu acho que tem algumas perguntas que têm que ser feitas antes do simplesmente compro ou não compro, né? Até mesmo para definir, né, grau de alavancagem e tudo mais que vai querer ter numa determinada posição, tá? O que eu enxergo, né? O que eu enxergo, assim, principalmente ao longo desse tempo, né? Tivemos aqui todo o evento de pandemia, tivemos todo o evento, né, onde foram grandes oportunidades mesmo que nós tivemos para se posicionar. Tivemos aqui todo o evento ali em 21, né, quando se teve a primeira troca do presidente da Petrobras por parte do Bolsonaro, tá? E que todo mundo queria fugir de Petrobras, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, pegar as notícias da época e pegar as narrativas por parte dos analistas, todo mundo falava, cara, foge de Petrobras. E aí o mundo vai, né, o mercado, ele vai se adaptando, e olha onde a gente está agora, né, aqui na região de R$ 25,60. Tá? Então, quando a gente olha para cá, né, a pergunta é, poxa, desse nível de preço, o que pode vir a acontecer? Né? Mantenho posição, não mantenho posição, compro call, compro put, né? Faço financiamento, porque a Petrobras ela tem essa característica, né? Ela permite com que as pessoas possam criar várias estratégias operacionais em cima do papel, né? O que também faz com que se dificulte bastante, né, os movimentos direcionais, porque tem muita movimentação, muita negociação em cima dos derivativos. E a gente precisa entender isso, né? Senão a gente fica meio frágil a nossa análise sobre a Petrobras. Tá? Qual seria o melhor dos mundos para a Petrobras agora no curto prazo? Né? Se a gente fosse analisar assim, qual seria o melhor dos mundos agora para a Petrobras? Né? Se o papel fosse melhorar dessa região que nós estamos. Tá? Eu vejo que o melhor dos mundos para a Petrobras seria conseguir ir lá trabalhar em R$ 37,50. Aí a pergunta, o que teria que acontecer
para a Petrobras ir para R$ 37,55. Tá? Pô, será que teria que ter uma participação maior do investidor estrangeiro? O gringo teria que entrar com mais força? A tese de petróleo, né? O petróleo voltar a subir com mais intensidade, mais força, né? Petróleo que perdeu a região dos $100, né? Veio trabalhar aí para a região dos $70, né? O que muda bastante, porque a gente teve no início do ano passado petróleo trabalhando lá na região dos $140. Né? Então, o que teria que acontecer para fazer com que acontecesse esse melhor cenário? Tá? Outro ponto, certo? Mesmo não sendo o melhor cenário, o segundo melhor cenário, qual seria? Né? Pô, seria a Petrobras ir trabalhar ali na região de R$ 31. Pô, só que para isso, ela faria novas máximas históricas. Será que a situação agora de curto prazo está mais interessante da situação que nós tínhamos, né, ali em outubro do ano passado, quando a Petrobras fez as máximas históricas? Será que o cenário está melhor para poder justificar o preço ir para lá? Porque não tem outra situação. Né? A condição que eu vejo assim é o próximo rally. Se de fato o Petrobras conseguir se manter novamente acima de R$ 26,70, é para ir fazer novas máximas históricas, é para ir buscar R$ 30,87. O mercado quer isso? Tem espaço para o mercado fazer isso? Né? Se sim, beleza, é o próximo rally. E aí nós vamos de fato ver a nossa bolsa ir buscar os 120 mil pontos pelo menos. Tá? Então assim, as coisas, a narrativa ela vai se construindo em conjunto, né? As coisas não acontecem assim 100% isolado. A gente está olhando aqui o mercado brasileiro, tá? Então enxergo isso, tá? Pô, tese não se concretiza, o preço não consegue evoluir do nível de onde está agora. Para onde volta? Né? Qual seria o pior cenário de Petrobras? O pior cenário de Petrobras seria voltar para 22,60. Poxa, Guga, mas são amplitudes de preço bem significativas, sim. Mas se nós formos olhar de outubro para cá, de outubro do ano passado para cá, o range, né, no qual o preço trabalhou, ele foi muito amplo, ele foi muito intenso. Então não tem pouca movimentação. Né? Não se tem pouca movimentação. Tá? Bom, aí o que dá para fazer? Né? Pô, daqui a pouco a pessoa tem o papel, né? Pode comprar put, então caso o mercado venha a cair, né? Ele tem uma proteção, comprado, não está vendido. Né? Então ele está comprado. Caso o mercado suba, ele tem a valorização do papel e a desvalorização da put. Né? Então é como se ele comprasse um seguro nessa região de 26,75. Né? Assim, eu não sei quais são as posições dos nossos telespectadores em relação à Petrobras, mas se por um acaso, né, teorizando aqui, eu fosse um investidor que tivesse uma posição bem significativa em Petrobras, nesse patamar de preço, eu compraria put. Né? Eu compraria put e me protegeria de um eventual cenário que voltasse o preço do papel para R$ 22,60, que seria algo em torno aqui de 20% de queda, né? Um pouco menos. Teria essa proteção e caso o mercado fosse para cima, essa put iria virar pó, né? E continuaria surfando o movimento, né, em direção lá a R$ 30,85. Tá? Então, esse seria o cenário assim, se eu tivesse uma grande posição em Petrobras. Né? Se eu fosse um investidor que tomou uma posição na região mais abaixo, né, e estava buscando esse upside até 26,75, estaria zerando minha posição. Se eu fosse um investidor que quer ter posição de Petrobras, porém tomou uma posição maior do que gostaria, né, em função do patamar de preço, em função do cenário, em função do ciclo, estaria reduzindo essa posição e manteria só a posição tradicional na minha carteira. Se eu fosse um investidor que não tivesse feito nada e quisesse montar uma posição aqui agora, eu teria que ser um investidor que estaria tomando uma posição com um stop curto. Tá? Porque estaria com um mal posicionado, né? Iria se posicionar mal. Está quase aqui praticamente no topo histórico de Petrobras, tomando posição próximo do topo histórico de Petrobras. E se por acaso houver uma correção, pode durar muito mais tempo do que o teu estômago pode suportar. E aí, se o estômago não suportar, provavelmente vai sair da posição numa região bem insatisfatória. Né? Então, quer tomar posição em Petrobras? Quer operar essa volatilidade de Petrobras? Teria que ter um stop curto. Então, dependendo da posição do investidor, tem que ter um olhar. Né? Não é simplesmente assim, pô, e aí, o que eu faço com o Petrobras? Compro ou vendo? Depende do teu contexto. Né? Depende de como se posicionou, depende de como está em relação ao papel, e cada uma da situação exige, obviamente, né, uma estratégia bem alinhada. Deixa eu dar bom dia aqui para ele, seu Alex André está chegando por aqui na nossa programação. Alex, eu já quero trazer aí
pro seu colo, jogando aí no seu colo. Prejuízo da Oi quintuplica no quarto trimestre de 2022 para mais de 17 bilhões. EBITDA ficou negativo em mais de 15 bi no período de outubro a dezembro de 2022, aumento de 12 vezes sobre EBITDA negativo de mais de 1 bi no mesmo período do ano anterior. E a pergunta que fica é: será que esses números são reversíveis com esse processo, mais esse processo de recuperação judicial da companhia? Bom dia, Alex. Bom dia, Débora, Marco, Gustavo Almeida, Guga e todo mundo que nos escuta, que está nos assistindo aqui nessa manhã. Bom, Débora, em relação à Oi, um ponto muito importante que o mercado até gostou, né, da recuperação judicial, o papel chegou a subir bem ontem, mas, ao meu ver, né, o resultado do quarto trimestre, o mercado não esperava nada muito positivo. Inclusive, eu tinha falado ontem, né, em relação ao resultado que ia ser divulgado, foi divulgado mais de 10 horas da noite, e, ao meu ver, não vi nada muito diferente do que um prejuízo que aumenta cada vez mais. O consumo de caixa, ele vem, né, trazendo porque o prejuízo ele aumenta, né, isso é muito claro, né, ou seja, a companhia não consegue gerar caixa, né, o consumo de caixa ele só aumenta cada vez mais, a necessidade de liquidez ela vem diminuindo e os juros muito altos, né, então a gente consegue ver na linha final um número muito ruim, como a Débora falou, 5 vezes maior do que o período anterior registrado. Então, ou seja, a gente consegue trazer uma dificuldade muito grande da Oi se manter de pé e o que traz aí a companhia é procurar mercado, né, novas formas de financiamento, não só a última agora que fez lá fora, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Então, a companhia tem uma necessidade de liquidez grande, né, uma queima de caixa que o mercado ainda precisa entender um pouco mais essa velocidade de cruzeiro desse consumo, mas a recuperação judicial vai servir para estancar um pouco essa sangria e trazer as coisas aí dentro do contexto, mas claro, né, a companhia ficou aí mais de 6 anos de recuperação judicial, saiu e entrou novamente. Fica o investidor fica um pouco mais descrente em relação a essa nova recuperação, sim, Débora. Marco Prado, ontem a gente repercutiu sobre isso, né? Até emprestaria dinheiro aí para a Oi, né? Ou não, ou seja, vem aí só para poder reforçar, né, esse resultado, sem contar que a gente não tem nem ideia de quando vem o resultado do balanço do primeiro tri, que já até acabou a temporada de resultados do primeiro trimestre, né? Empresas como Oi, Light, Americanas, tinha que suspender a negociação na Bolsa. Chega, já deu muito prejuízo, não tinha que ter negociado essas ações, né? Companhias que não deram certo e se o CEO da empresa, o gestor acredita na empresa, vai tomar o crédito no banco, pede dinheiro emprestado e vai estocar a companhia. Quando a companhia estiver estruturada, volta a negociar de novo. Que a gente não pode ter um papel, uma ação com esse perfil no portfólio da Bolsa, porque já é tão difícil o mercado financeiro, as pessoas já têm tanto receio de mercado, né? Lógico, o risco faz parte das operações, o sobe e desce da papelada, mas empresas assim não tem que ser negociadas. É a minha opinião pessoal, né? Perfeito. Guga Almeida, análise de Oi aí no gráfico. Onde é que o fundo do bolso existe? Tem duplo fundo, né? O que a gente fala aí para esses investidores da Oi? Primeiro, eu concordo plenamente com o que o Marco Prado falou. Essas empresas, nessas condições, deveriam topar, né, as negociações para que assim, não se faça mau uso, né, dos momentos dos ativos. Porque é bem difícil, né? O mercado agora está machucando bastante. Se a gente for voltar um pouco no tempo, ali 2018, 19, né? 20 também, muita pessoa física entrou em Oi. Se eu não me engano, era o ativo mais procurado pelas pessoas físicas e também com a maior posição das pessoas físicas. E muitas casas de análise vendiam a tese de Oi, o que fez com que muita gente perdesse, assim, muito dinheiro. E aí essa narrativa, né, ela ficou sendo usada, e principalmente o pessoal que, né, eu fico me perguntando assim, poxa, o pessoal achava muito fundamento na tese de Oi. Muita gente entrou. Isso fez muita gente perder muito dinheiro. Obviamente, tivemos alguns momentos de alta, tivemos alguns momentos de oportunidade, com certeza, mas nada para fazer com que o preço do ativo pudesse voltar para patamares que, de fato, satisfizessem os investidores, né? E, recentemente, a gente teve aí um agrupamento de Oi, né, 10-1, se eu não me engano, quando a ação estava R$1 e pouco, alguma coisa assim, e voltou para R$1, né? Caiu 90% de novo. Então, quando a gente olha para o gráfico, né, da Oi, não sei se o pessoal quer compartilhar aqui a minha tela, né, mas quando a gente olha para o gráfico de Oi e tenta entender, né, aonde isso pode encontrar fundo, né,
Pô, não dá, não tem. Literalmente não tem. Eu faço as projeções aqui e não tem fundo. Tá? Então, assim, precisa muita coisa acontecer, precisa mudar o comportamento do preço do ativo. Acho que, ok, né? Se for falar, poxa, Guga, mas eu quero pegar aqui uma oportunidade de curtíssimo prazo, né? Um giro rápido. Pô, eu acho que é brincar com fogo, né? Literalmente brincar com fogo. Né? A gente falar, pô, o mercado gostou do que aconteceu ontem, tá? Porque subiu 3%. Gente, mas olha aqui no tempo. Olha no tempo o que significa esses 3%. Imagina um cara que está posicionado lá quando estava 70 centavos, R$1, né, antes de fazer o agrupamento. Né? Pô, isso aqui para mim desculpa lá, mas me deixa mega desconfortável assim, a gente querer identificar alguma coisa com a Oi e tentar falar de forma positiva. Né? Acho, por exemplo, vamos lá, né? O Oi resolva melhorar. Tá? Vamos imaginar que o Oi resolva melhorar e voltar para R$ 2,45. Gente, voltar para R$ 2,45, tá, tudo bem. Alguém vai falar, poxa, mas vai ter subido 150%. Sim, mas tu vai voltar no tempo, esses R$ 2,45 não é nada. Literalmente nada. E eu estou olhando aqui uma janela de 2020 para cá. Esses R$20 aqui era quando a gente estava negociando Oi a R$2, né? No máximo ali R$2,50. É que, de novo, teve um agrupamento. Então tem a falsa sensação de que a gente está no mesmo patamar de preço que a gente estava 2, 3 anos atrás e não olhou esses últimos anos. Não é isso. Tá? Teve aqui, de fato, uma destruição de patrimônio. Tem ainda muita pessoa física mega posicionada em Oi. Tá? Cansei de ouvir vários analistas, várias pessoas, inclusive gestores de fundo, que apostavam, né, a sua maior tese era em Oi. E olha o que virou, olha onde a gente está. Então, prefiro não opinar muito aqui, porque, poxa, isso eu falei muitas vezes já no passado, chega me incomoda. Né? Dá uma sensação de estar sendo até repetitivo, né, Guga? Te entendo completamente. Não, é que quando se alerta e se avisa, né, o pessoal meio que desdenhava. Todo mundo era especialista em Oi. Todo mundo sabia tudo o que ia acontecer em Oi e no detalhe. Né? Mesma tese do... Olha, estão dizendo aqui no chat, viu, Guga? Estão dizendo aqui no chat o mesmo que você, falando sobre os gestores, né? E, inclusive, conseguiram destruir aí capital da companhia, enfim. Isso não poderia trazer um outro resultado. O pessoal já concordando, inclusive, aqui com o que você tem falado, né, nesse momento. Deixa eu me despedir aqui. Me incomoda, Débora, quando tu pega... Só para concluir. Sim. O que me incomoda é o seguinte. Quando tu pega pessoas físicas que não possuem, né, que elas precisam performar, e tu pega lá o patrimônio que elas construíram ao longo do tempo, trabalhando, e alocam, né, ou recomendam ativos na situação que se está, e as pessoas alocam boa parcela, né, do seu capital, para mim isso tem um pingo de... não sei se a palavra certa seria maldade ou outra, né? Mas é uma coisa assim que machuca a história das pessoas, machuca as vidas das pessoas físicas. As pessoas físicas elas precisam usar o mercado financeiro para poder potencializar, crescer o seu patrimônio. Obviamente que tem algumas pessoas que têm muita ganância, né, e alocam mais do que deveriam, mas em média, né, quando você vai lá e aloca, né, o esforço das pessoas no tempo, né, que se tangibilizou em dinheiro, e coloca esse recurso, né, num papel que passa pelas situações que se está passando, né, para mim é muita sacanagem, né, e o mercado fez muito disso, né, em cima da tese da Oi. Não só gestores, mas analistas, enfim, teve muita gente, né, que fez isso e depois todo mundo some. Né? Todo mundo some. Ninguém mais fala de Oi. Aí vamos falar de outra agora no momento. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado em relação a isso. Né? O dinheiro das pessoas não é brinquedo. Esse é o ponto. Marco Prado, recadinho final rapidamente aqui para os investidores nessa terça. Arcabouço no Brasil, o calabouço nos Estados Unidos, tudo certo, nada resolvido. De olho hoje aqui em ações como os frigoríficos, Ambev, Petrobras e muita oscilação. E bom pregão para todos. Obrigada, Marco Prado. Alex André, seu recadinho final aqui para os investidores nessa terça-feira. Débora, é claro, né, que o arcabouço fiscal fica de olho nisso, né, porque vai ter uma reunião dentro da residência oficial do Arthur Lira para debater sobre essa votação, então está todo mundo
né, na espera sobre isso, e a questão do impasse, né, do teto da dívida, como o próprio Marco falou. Acho que 2 assuntos que vão continuar. Amanhã vai ter a ata do FED, também um assunto importante, né, mas é amanhã, não será hoje. Mas esses 2 assuntos. Eu esperava um avanço melhor em relação ao teto da dívida ontem, apesar aí de falarem que as conversas foram produtivas, mas nada saiu do papel. Então continua essa pressão com o calendário aí chegando cada vez mais próximo do 1º de junho, que seria a data aí que a Ellen falou que poderia ter um possível default nos Estados Unidos. A situação tá complicada por lá. Vamos ver o que vai acontecer, Débora. Vamos ficar de olho então. Obrigada, meninos. Espero vocês aqui amanhã. Guga Almeida, obrigada também pela parceria de sempre, todos os dias. Te espero aqui amanhã, hein? Combinado. Até amanhã. Até mais, Guga. Tchau, tchau. E é isso, gente. Vamos continuando por aqui. 800 pontos, a gente começa aí os primeiros minutinhos, né, nos futuros aqui numa queda, seguindo a tendência do que a gente também está acompanhando lá fora, hein? Nos Estados Unidos, com toda essa questão dessa dívida do teto, a gente já vem acompanhando aí essa movimentação também de queda nas bolsas, nos índices futuros americanos, e aqui a gente vai acompanhando esse cenário. No dólar futuro, alta de 0,24% agora, R$ 4,98. Vamos ver como o mercado vai responder, né, depois na abertura, principalmente em relação ao setor também de frigorífico, essa denúncia em relação à Petrobras, tem bastante coisa pra gente ficar de olho por aqui. E só mais uma vez, hein, deixa eu reforçar aquele recadinho aqui pra vocês, porque tá chegando o dia 5 de junho, onde grandes players do mercado brasileiro estarão reunidos no encontro de titãs. Então você tem que ver aí como você pode ter mais resultados investindo nos mercados dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China, Singapura e Bélgica. É uma grande oportunidade, gente, de aprender a tradear nos grandes polos financeiros do mundo, que possuem um cenário bem menos hostil do que esse que a gente acompanha aqui no Brasil. Tudo isso ainda com acesso a uma plataforma tecnológica. Então não dá para poder perder essa oportunidade. Vai ser ao vivo, um evento totalmente gratuito. Você pode acessar e garantir sua vaga com esse QR Code que está aparecendo aqui, já no ladinho aqui, aponta aí a câmera do seu celular para garantir sua vaga. Ou então clica aí no link que está no nosso chat. O pessoal que está aí no nosso chat acompanhando aqui a nossa programação, se inscreva, garanta sua vaga, participe, é uma grande oportunidade. Não dá para poder perder aí essa oportunidade, até porque informação assim boa, de qualidade, não é em todo canto que você tem, de forma gratuita, com a empresa aí, né, por um gigante Active Trader que está proporcionando esse grande encontro de titãs. Então, recado dado, hein, gente? Dá tempo até o finalzinho aqui da programação de você fazer, né, a sua inscrição. Então, vamos lá, já atualizei para vocês aqui no mercado futuro brasileiro, que a gente tem uma queda nesse momento no índice futuro de 0,38%. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones futuro cai 0,20%, S&P 500 futuro 0,23% de queda, Nasdaq futuro 0,11% de queda, investidores se mantendo em cautela, né, com essa história inteira, esse imbróglio da dívida e do teto da dívida americano no radar. Isso também acontece, né, lá na Europa, depois de dados aí de prévia, né, da prévia de atividade econômica que acabou derrubando ali algumas bolsas. DAX na Alemanha cai 0,29%, FTSE no Reino Unido está subindo 0,34%, CAC na França cai agora quase 1% nesse momento. Vamos acompanhar aí, a gente tem falas do Banco Central Europeu, como eu disse logo no início da nossa programação. Teremos falas também do FED, lembrando que teremos ata da última decisão, né, do FED para ser divulgado, como o Alex André muito bem lembrou agora há pouco, nessa quarta-feira. Mas isso tudo já conta para esse clima de cautela que a gente tem acompanhado aí dos investidores. Nas commodities, o Brent agora está subindo 0,83% a $76 o barril. WTI sobe 1,43% agora a $73 o barril do petróleo. Mas no minério de ferro, lembrando, tivemos queda forte, 2,95% nos contratos futuros da Dalian. Vamos ver como é que isso vai continuar refletindo também aqui no nosso cenário local. Sabemos que esse setor de commodities tem um peso significativo no nosso índice Bovespa. Então, é claro, é bom ficar de olho. Vamos, né, atualizando vocês aqui em tempo real de tudo que a gente for acompanhando lá fora. E, gente, uma última informação. A Camil vai fazer a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em uma série única para colocação privada no valor total de R$500 milhões. Informação que acaba de sair, o valor dessa emissão poderá ser elevado em até 25%, isso é, em até R$125 milhões. O valor nominal unitário das debêntures, né, serão de R$1.000 na data de emissão e não será objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice, tá? Então, os papéis serão vinculados à emissão de certificação de recebíveis do agronegócio em série única. E aí, acaba então de confirmar a 12ª emissão de debêntures no valor de R$500 milhões da Camil.
Mais notícias, vocês continuam aqui na nossa programação. Eu vou me despedindo por aqui, mas daqui a pouquinho estou de volta às 10 horas com a abertura do mercado. Você continua por aqui porque está chegando o BMC News com ela, Paula Moraes, Felipe Nascimento, trazendo mais notícias, entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Então você fica aqui, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já, pessoal. Tchau, tchau.